Nós acreditamos que Jesus Cristo se encarnou, assumiu uma natureza humana, por isso nós acreditamos que Jesus tem corpo, alma e divindade. E nós queremos entender melhor sobre isso, sobre como que essa crença nos ajuda, para entender também o corpo eucarístico de Cristo e também aprender sobre o corpo místico que é a igreja. Então vamos comigo para a gente entender, para a gente poder vivenciar isso da melhor forma possível. Bom, bora pro vídeo. A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo, ao nosso canal. Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade católica Unus e hoje nós queremos falar sobre o corpo místico de Jesus. O corpo, a alma e a divindade de Jesus. Então primeiro nós vamos falar sobre o corpo e a alma de Cristo enquanto sua humanidade. Depois nós vamos falar aqui do corpo de Cristo, que é a igreja, que é o corpo místico. E por final nós vamos falar do corpo eucarístico de Jesus, como nos unir melhor com este corpo eucarístico na comunhão, para que a gente possa entender bem, tá bom? Então, para a gente começar, vamos aqui entender. Nós acreditamos que Jesus se encarnou, que Jesus se fez homem, que ele possui um corpo, então ele é verdadeiramente homem. Ele tem um corpo e uma alma, que é alma espiritual, que tem intelecto, que tem vontade, que tem amor, que tem imaginação, e um corpo físico, material, que tem necessidades, que precisa se alimentar e tudo mais. Nós acreditamos nisso. Então, para a gente entender isso, nós temos que entender que Jesus, ele é uma única pessoa e que existem duas naturezas nele, a natureza divina e a natureza humana. E nós também precisamos entender que na humanidade, o corpo e a alma são uma só natureza, não são duas coisas diferentes, tá? Não são duas coisas distintas. O corpo e a alma fazem parte de uma mesma realidade. O corpo e a alma são como um composto. São parte daquilo que torna o ser humano uma pessoa humana. É isso que nos define enquanto seres humanos. Então precisamos entender que na alma humana existe um lugar, né, no geral, na alma humana existe um lugar da presença de Deus. Em Cristo, nós sabemos que essa presença de Deus é a própria divindade, que Cristo, a pessoa de Cristo é a divindade, que a pessoa de Cristo é Deus. E ali a união com Deus, a união com a sua humanidade se faz na pessoa de Cristo, na pessoa do Verbo. Nós também temos que entender uma coisa muito importante para que a gente possa entender a humanidade de Jesus. Jesus, enquanto homem, o seu corpo, antes da ressurreição, estava presente de forma física, histórica, objetiva e corporal. Ele estava presente em um determinado período, em um determinado local, dentro da história humana. Depois da ressurreição de Jesus, aconteceu com o seu corpo físico, com a sua alma humana, que entrou na glória de sua divindade. A partir da ressurreição, Jesus começou a participar da vida divina. A ressurreição de Jesus não é um reviver, não é uma reanimação, não é apenas que Jesus voltou à vida. Jesus venceu a morte. Jesus transcendeu a morte. Ele está numa vida gloriosa, na vida divina. Então, é uma vida que não morre mais. É um corpo que não se corrompe mais. É um corpo que participa das propriedades divinas. O corpo ressuscitado de Jesus, embora seja físico, ele é diferente. Ele possui uma realidade diferente. Uma espécie, ele continua tendo a natureza humana, a natureza carnal, o corpo, ele ainda tem a parte física, porém, agora ele está de forma gloriosa. O Padre Paulo Ricardo nos diz em uma das suas formações que Jesus Cristo, ao voltar à vida, não voltou como uma reanimação. Não foi apenas um voltar, mas ele venceu a própria morte. A morte não pode mais alcançar Jesus.
Jesus ressuscitou de forma gloriosa. Jesus não volta à vida comum, à vida que nós estamos tendo agora. Jesus entra para a vida divina, seu corpo passa a fazer parte da vida divina e se torna um corpo espiritualizado, embora seja um corpo material. É o mesmo corpo, embora seja diferente. E nós sabemos que é o mesmo corpo por alguns sinais. O túmulo de Jesus estava vazio, o seu corpo possuía as suas santas chagas. Então são alguns sinais que mostram para nós que Jesus Cristo é um corpo glorioso. E nós, a nossa igreja nos ensina, e a igreja ensina a plena realidade da alma humana no corpo humano de Cristo. Mas, paralelamente, nos lembra que a natureza humana de Cristo pertence à divina pessoa do Filho. Pertence a Deus, pertence a Jesus em questão de Deus. É a única pessoa de Cristo. E é a partir também da ressurreição de Cristo que nós podemos nos tornar igreja, enfim. Nós podemos nos tornar a igreja propriamente dita. Porque através do corpo ressuscitado de Cristo, que é o corpo místico, a igreja surgiu. Então, quando nós, eu e você, somos batizados, nós entramos para o corpo místico de Jesus. Nós participamos desta realidade mística, dessa realidade transcendente, dessa realidade maior. Nós estamos em Cristo porque Cristo ressuscitou. Nós estamos no corpo de Cristo, que é a igreja, porque Cristo voltou à vida. A igreja, ela é a prolongação da encarnação de Cristo na história. E ela é o meio que Jesus quer reunir de volta a sua família, reunir através do corpo de Cristo, ou seja, da igreja, a sua família dentro do próprio corpo de Cristo, nos tornando um só. É para isso que serve a igreja. O corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, ele serve para manter a missão, o propósito da encarnação, que é reunir todos os povos na família de Cristo, na família de Deus. Por isso, nós somos família de Deus. Por isso nós somos igreja. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Por quê? Porque através do corpo de Cristo, através de Jesus, o Filho unigênito, o Filho primogênito de Deus, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Porque participamos do seu corpo místico, do seu corpo glorioso, do seu corpo ressuscitado. E esse corpo ressuscitado, ele tem um local específico na igreja. E ele nos une a Jesus. Ele nos une cada vez mais. Precisamos, para estar bem, para estar reconciliados com Deus, para estarmos unidos ao corpo místico de Cristo, estarmos unidos ao corpo físico de Cristo, presente ainda hoje através da Eucaristia. Para que a gente possa entender isso, vamos aprofundar um pouco mais sobre o que é a Eucaristia, como que Cristo é o corpo, como que a Eucaristia de Cristo é corpo presente, e também se dá através da realidade da ressurreição de Jesus e da encarnação de Jesus. Para a gente falar do corpo eucarístico de Cristo, precisamos entender algumas coisas. Jesus Cristo está presente fisicamente nas espécies de pão e vinho. A palavra fisicamente, ela não está dizendo de uma forma empírica. Ela não está falando de uma forma aparente. Não estamos também falando de uma forma simbólica. Não estamos falando também de uma forma espiritualizada. Nós estamos falando de uma forma substancial. Substancial significa que Jesus Cristo está na Sagrada Comunhão de forma real, de uma presença real, uma presença substancial, de uma forma que aquilo é. A palavra substância significa a identidade daquilo. A palavra de acidentes, que é o que nós vemos, significa que como que é aquilo, a aparência daquilo. Como por exemplo, eu tenho aqui essa garrafa de água e eu sei que ela é uma garrafa. Por quê? Porque ela algo nela faz com que eu veja que ela é uma garrafa. Eu sei que a função dela é conter água ou conter algum líquido. Mas aqui eu tenho uma aparência.
Ela é transparente, mas ela poderia ser colorida. O próprio Padre Paulo Ricardo ele dá exemplo com os livros. Eu poderia ter vários tipos de livros diferentes e mesmo assim, mesmo eu vendo a forma empírica de cada um deles, a forma substancial, os acidentes dela, eu não veria a substância dela. Eu não veria as substâncias de livro. Mas eu entenderia, algo faria com que eu entendesse que cada um é um livro, mesmo que tivesse conteúdos diferentes. A mesma coisa acontece na Eucaristia. Algo ali sabemos que, mesmo nós estando vendo a substância, nós estamos vendo a aparência do pão, a nossa fé nos diz, não é mais pão. Tem algo diferente ali. Alguma coisa mudou ali. Mudou alguma coisa. E o que nós sabemos que mudou, através da fé, através da experiência pessoal de cada um, é o que nós chamamos de substância. E é importante nós lembrarmos que Jesus Cristo, quando ele instituiu a Sagrada Eucaristia na última ceia, ele disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Ele não estava dizendo, façam de conta que isto é meu corpo. Ele também não estava dizendo, olha, imaginem que isto é meu corpo. Não, ele pede com clareza que isto é o corpo de Cristo, isto é o meu sangue. E ele pede que façam isto em memória dele. Ou seja, que consagrem o corpo e o sangue em memória, para que tragam o corpo de forma a se repetir, como ele mesmo já fez. Na consagração, as aparências de corpo e de vinho são mantidas, mesmo que isso aconteça de forma exterior, por dentro, de forma interior, de forma substancial, ela foi mudada, ela foi transformada. A palavra transformação aqui, neste caso, por não mudar a aparência, ela é chamada de transubstanciação. Transubstanciação. A palavra transubstanciação significa que a matéria, a aparência, mantém a aparência de pão, o acidente de pão mantém, mas a substância de pão desaparece, deixa de estar ali. A substância muda, a substância se deixa de estar ali na Eucaristia. Não podemos dizer que a Eucaristia ela é composta, Não podemos que está com substanciação, não podemos dizer isso. Não significa que o corpo de Cristo está junto com o pão, não. Ali na Eucaristia está apenas a espécie do pão, mas a substância do corpo. Como a presença de Jesus se dá de forma substancial, então não significa que ao partir a Eucaristia nós temos um rompimento de Cristo, ou que nós temos uma metade de Cristo em um canto, metade de Cristo em outro, nem também que temos dois Cristos. Como a presença de Cristo na Eucaristia se dá de forma substancial, ele está inteiro em cada uma das partes da Eucaristia e está inteiro até mesmo na menor partícula da Eucaristia, como também está inteiro no sangue. Ele está completamente no sangue. Até a menor gota do sangue de Cristo, nós temos a presença inteira e real de Jesus. Mesmo a presença substancial de Cristo sendo assim, mesmo a presença de Cristo sendo substancial, é uma presença real de um corpo humano. Então o corpo humano de Cristo está presente ali. A substância, como nós dissemos, é a identidade daquilo. A aparência, os acidentes são a aparência daquilo, como eu mostrei com a garrafa. A garrafa ela se parece com isso daqui, mas o que faz com que eu saiba que a garrafa é uma garrafa é a sua identidade, é a sua substância. Não é só com a Eucaristia que nós não sabemos, não vemos a substância das coisas. É com tudo. Nós só temos acesso, nós seres humanos só temos acesso aos acidentes, ao que é empírico, ao que é testável, ao que é visível. Mas
A nossa alma sabe por causa da substância, ou seja, da identidade das coisas, do porquê que aquilo é aquilo. Ainda que nós não sabemos explicar, ainda que nós não sabemos transcender isso, trazer isso para fora. Nós simplesmente sabemos que aquilo é aquilo. E quando você muda a substância de alguma coisa, você está mudando a identidade, você está mudando quem ela é. No caso da Eucaristia, quando há a mudança de substância do pão para Jesus, nós temos Jesus real ali, ainda que não fique aparente para nós através da Eucaristia. Agora que nós sabemos que Jesus Cristo está presente de forma física na Eucaristia, como que nós podemos comungar bem? O que nós podemos fazer para comungar e nos unir a Jesus? Primeiro temos que entender que é uma necessidade comungar, porque nós viemos ao mundo para nos unir a Cristo, para nos unir a Jesus. E esta é a finalidade do ser humano, nos unir a Deus. E a Eucaristia, quando você comunga, ela tem este efeito real de nos unir a Deus, de nos unir a Cristo. Com a comunhão eucarística, nós temos acesso ao que os santos de sétima morada alcançam a todo o momento. Nós temos a presença mística, a união mística com Cristo. Deus veio para democratizar isso, Ele veio para trazer essa experiência através da Eucaristia. Apesar que com os santos místicos de sétima morada, eles têm essa presença o tempo todo. Nós temos ali enquanto durarem as espécies de corpo. A Eucaristia também é a finalidade de todos os sacramentos. Todo sacramento ele é feito, ele é preparado, ele é ministrado para nos encaminhar para a Eucaristia. Um sacerdote ele só vem para ser ordenado para consagrar a Eucaristia e atender a confissão, para preparar pessoas para que venham à Eucaristia. As pessoas casadas, elas remontam a união que acontece espiritualmente na Eucaristia. Então todos os sacramentos vêm para a Eucaristia, para nos preparar para esta comunhão. E através da Eucaristia, através da comunhão, nós temos um encontro, uma união plena com Deus, ainda que não seja a união eterna, espiritual, que nós teremos no céu, mas é uma união com o próprio Deus, uma união aqui, efetivamente. Ainda que você possa não ter fé, se você comungar, você comungou plenamente com a Cristo. Por quê? Porque os sacramentos, diferente dos sacramentais, não dependem da nossa fé. Os sacramentos acontecem independentemente da nossa fé. O que priva, por exemplo, se você não tiver fé, priva os efeitos. Mas você comungou de fato. Você comungou. Você uniu-se ali a Jesus, embora de forma indigna. Um dos efeitos da Eucaristia, de se comungar a Eucaristia, é o aumento da graça santificante. Você aumenta o seu grau de santidade ao comungar. Por isso que você precisa sempre estar em estado de graça. Por isso que você precisa sempre estar rejeitando todo o pecado, até mesmo os veniais, para que você possa crescer de graça em graça. Quando você comunga, você se une a Jesus de uma forma mais perfeita. E a união é um ato de amor. É o ato da união de vontades. A sua vontade e a vontade de Deus estão unidas. E pode ser que você não perceba os efeitos por causa que você possa estar em pecado venial, que possa estar te distraindo, possa estar te atrapalhando de perceber esses efeitos. Mas vamos com calma, não sejamos escrupulosos. Vamos lembrar que a missa perdoa os pecados veniais. Então você pode lembrar-se ali do momento e falar: Senhor, se eu estiver com algum pecado venial, eu me arrependo profundamente e quero me unir a vós. E ali, os pecados veniais, caso você não se lembre de algum pecado venial, você vai e confessa na missa, naquele momento próprio, naquele momento do perdão dos pecados, e isso vai te ajudar a receber esses efeitos da Eucaristia. A comunhão é um toque do amor, é um toque de amor de Deus, é um momento em que Deus vem e toca em você e planta em você uma chama de amor que vem abrasar o seu coração. Então, ao comungar,
Dedique um tempo para você se recolher. Dedique um momento para que você possa adorar, como nós já falamos ontem, para você adorar a Jesus. Se entregar a Jesus. Se entregar ao Senhor. No momento da adoração, louve, agradeça, clame, entregue-se a Jesus. A adoração não é restrita apenas ao Santíssimo exposto, mas ao Deus que você comungou, ao Deus que você se uniu, ao Deus com que você se fez um casamento. Então vamos entender isso. Jesus veio, se encarnou. Com essa encarnação, ele possui um corpo e uma alma. E na ressurreição, ele participou de uma ressurreição gloriosa, prefiguração da nossa. Por causa de Cristo, nós seremos ressuscitados como ele foi. E com isso, ele abriu para nós a Eucaristia, que é seu corpo ressuscitado, e abriu para nós a Igreja, pela qual nós nos tornamos filhos no único Filho. Bom, nós vamos agora para o nosso momento de oração e voltamos somente para dar os recados finais, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada celeste e feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões dos réus desata e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra o bem que nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo teu, ouça aquele que nascendo por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e aos três demos um louvor perpetuado. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de todas as graças, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e terror do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza de mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor.
Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis citar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Concedei-nos que no mesmo Espírito pensamos o que é reto, e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração de Santa Lúcia. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, por quem toda a minha vida amei, por que desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu, quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseje a vós e por vós se abrase. Senhor Jesus, desejos de minha alma, correi que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama, aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor e as delícias, a admiração de todo o coração, dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça e sede vós mesmo a minha vida. Acenda em minha alma a brasa ardente de vosso amor e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração. Que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago da minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós inteiramente consumido em amor. Amém. Ladainha no Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Jesus, Filho do Deus vivo, tem de piedade de nós. Jesus, Esplendor do Pai, tem de piedade de nós. Jesus, Pureza da Luz, tem de piedade de nós. Jesus, Rei da Glória, tem de piedade de nós. Jesus, Sol de Justiça, tem de piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tem de piedade de nós. Jesus amável, tem de piedade de nós. Jesus admirável, tem de piedade de nós. Jesus Deus forte, tem de piedade de nós. Jesus Pai do futuro século, tem de piedade de nós. Jesus anjo do grande conselho, tem de piedade de nós. Jesus poderosíssimo, tem de piedade de nós. Jesus pacientíssimo, tem de piedade de nós. Jesus obedientíssimo, tem de piedade de nós. Jesus brando e humilde de coração, tem de piedade de nós. Jesus amante da castidade, tem de piedade de nós. Jesus amador do nosso coração, tem de piedade de nós. Jesus Deus da paz, tem de piedade de nós. Jesus autor da vida, tem de piedade de nós. Jesus exemplar das virtudes, tem de piedade de nós. Jesus zelador das almas, tem de piedade de nós. Jesus nosso Deus, tem de piedade de nós. Jesus nosso refúgio, tem de piedade de nós. Jesus Pai dos pobres, tem de piedade de nós. Jesus tesouro dos fiéis, tem de piedade de nós. Jesus bom pastor, tem de piedade de nós. Jesus luz verdadeira, tem de piedade de nós. Jesus sabedoria eterna, tem de piedade de nós. Jesus bondade infinita, tem de piedade de nós. Jesus nosso caminho e nossa vida, tem de piedade de nós.
Jesus, alegria dos anjos, tem de piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tem de piedade de nós. Jesus, Mestre dos apóstolos, tem de piedade de nós. Jesus, Doutor dos evangelistas, tem de piedade de nós. Jesus, Fortaleza dos mártires, tem de piedade de nós. Jesus, Luz dos confessores, tem de piedade de nós. Jesus, Pureza das virgens, tem de piedade de nós. Jesus, Coroa de todos os santos, tem de piedade de nós. Sede-nos propícios, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propícios, ouvi-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. De morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pela vossa angústia, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós vos suplicamos que nos concedais a nós, que vos pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que por vós amemos de todo o coração, e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Eterno Pai, tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tende piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Templo Santo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Casa de Deus e Porta do Céu, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe suas complacências, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude nós todos participamos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tende piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte e vida de santidade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tende piedade de nós. Coração de Jesus, atribulado por causa de nossos crimes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tende piedade de nós. Coração de Jesus, atravessado pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós.
Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que esperam em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Deus onipotente e eterno, olhai para o coração de vosso Filho diletíssimo e para os louvores e as satisfações que Ele, em nome dos pecadores, vos tributa, e aos que imploram a vossa misericórdia, concedei benigno o perdão, em nome do vosso mesmo Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então eu quero agradecer você que está conosco neste caminho de formação. Hoje foi uma formação um pouco mais densa, é uma formação um pouco mais trabalhada, mas é muito importante para você que quer se consagrar e entender isso daqui. Eu peço para você que você compartilhe este vídeo. Nós estamos pedindo para que você compartilhe este vídeo, porque nós estamos falando do corpo de Cristo no contexto amplo, no contexto geral. O corpo eucarístico, o corpo igreja e o corpo físico de Jesus. Mas também estamos falando de algo prático, como agir com a Eucaristia. Para que ter devoção à Eucaristia? Para que comungar a Eucaristia? Então este vídeo ele vai ajudar muita gente. Eu peço que você possa nos ajudar a compartilhar, tá bom? Eu quero agradecer, nós nos vemos amanhã para mais uma formação, para mais um momento de oração. Deus abençoe você. Tchau, tchau.